Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Matemática Descomplicada, comigo, professor Vander Luiz, e será um enorme prazer ajudá-lo a perder seus medos quando ouve a palavra matemática e aprendê-la verdadeiramente, de forma clara e objetiva. A potenciação ela tem uma relação bastante estreita com a multiplicação, que é uma operação básica matemática que vocês já aprenderam. Então a gente consegue automaticamente transformar produtos em potenciações. E o que são produtos? São os resultados da multiplicação. E também a gente consegue transformar o contrário, ou seja, potenciações em produtos. Como que a gente transforma produtos em potenciações? Lembrando que a potenciação é basicamente formada por dois elementos, a base e o expoente. Quem é a base? A base é aquele número que se repete, o algarismo que se repete. Quem é o algarismo que está se repetindo aqui? O 2. Então o 2 vai ser a nossa base da potenciação. Quem é o expoente? O expoente é a quantidade de vezes que a base se repetiu. Então aqui o 2 se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3. Então o nosso expoente é 3. Transformei produtos em uma potenciação. No segundo exemplo, usamos a mesma ideia. Qual é o algarismo que está se repetindo? O 5. Então o 5 é a nossa base. Quantas vezes o 5 está se repetindo? 1, 2, 3, 4. Logo, 4 é o nosso expoente. E a gente também pode fazer o processo contrário, transformar uma potenciação em uma sequência de produtos com os mesmos elementos. Então eu tenho na base o 4. O 4 é o algarismo que vai se repetir. O 5, que é o expoente, é a quantidade de vezes que esse 4 se repete. Então eu vou escrever um produto com o 4 multiplicando 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando eu tenho 3 elevado ao cubo, então eu estou repetindo o 3 por 3 vezes. 1, 2, 3. Você deve estar se perguntando como então resolvemos essas potenciações. Então nós já identificamos quais são os elementos de uma potenciação, o número que fica embaixo a base, o númerozinho sobrescrito é o expoente e o resultado da potenciação é a potência. Depois nós vimos como transformar uma potenciação em produto e o processo contrário, transformar produtos em potenciações. Também vimos como fazemos a leitura das potenciações. E agora a gente vai finalmente resolver potenciações. Como que a gente faz a resolução das potenciações? Então nesse primeiro exemplo aqui, já vamos treinando o que a gente aprendeu até aqui. Quem é a base? O 2. Quem é o expoente? O 3. O que significa 2 na base e 3 no expoente? Significa que a minha base, que é o 2, vai ser repetida, multiplicada 3 vezes. Como ficaria a leitura dessa potenciação? 2 elevado ao cubo. Como que a gente resolve? O 2 sendo multiplicado 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. E aí é só fazer o processo de multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então a nossa potência, nosso resultado, 8. Base 3, expoente 2, lemos 3 elevado ao quadrado. Vai ser então a minha base repetida 2 vezes, ou seja, 1, 2 vezes. 3 vezes 3, muita gente aqui comete um erro, 3 vezes 3, muita gente deve estar pensando em 6, mas 3 vezes 3, 9. 4 elevado ao cubo, ou seja, é o 4 multiplicado 3 vezes. 1, 2, 3.
Então temos 4 vezes 4, que não é 8, é 16. E 16 vezes 4, 64. No último exemplo, eu tenho a base 2 elevado à sexta potência. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomem muito cuidado, aqui eu não estou fazendo 2 vezes 6, 12. Não, é o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então eu tenho 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E multiplicando a última vez, 32 vezes 2, 64. Então essas são as formas de resolver a potenciação. Mais à frente, quando vocês estiverem bem treinados, bem exercitados, vocês não vão nem precisar fazer mais esse processinho aqui. Vocês vão já automaticamente multiplicando de cabeça. Ah, é o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, já coloca direto a resposta. No início, coloquem a sequência das multiplicações, ou seja, os produtos, para que vocês não se percam. E existem alguns casos especiais. Vou estar apresentando aqui para vocês 3 casos especiais de resolução de uma potenciação, onde aqui vocês não vão precisar fazer nenhum tipo de cálculo. São 3 macetes aqui. O primeiro caso especial é no expoente zero. Sempre que vocês tiverem uma base diferente de zero, ou seja, o zero não pode estar na base, elevado ao expoente zero, ou seja, um número elevado a zero, o resultado dessa potenciação sempre será 1. Então, 4 elevado a zero, 1. 17 elevado a zero, 1. Segundo caso especial, expoente 1. Sempre que o expoente da potenciação for 1, o resultado dessa potenciação é a própria base. Então, quando eu tenho 4 elevado à primeira potência, como o expoente é 1, o meu resultado é a base, ou seja, o 4 repetido uma única vez. 18 elevado à primeira potência, 18. E o último caso especial que eu vou apresentar para vocês hoje é o de base 10, ou seja, quando 10 estiver na base. Como que a gente resolve isso? A gente poderia fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 4 vezes, mas tem um macete que facilita, sem precisar fazer cálculo nenhum. Qual é esse macete? A gente coloca o número 1 no resultado e o expoente a gente vai acrescentar de zeros ao lado desse 1. Então, como eu tenho no expoente 4, significa que a gente vai colocar 4 zeros depois do 1. 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado à quarta potência, 10.000. Se o expoente for 6, 10 elevado à sexta potência, mesmo processo. Coloco 1 no resultado e vou acrescentar quantos zeros? 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 10 elevado à sexta potência, 1 milhão. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido a nossa aula sobre potenciação com números naturais. Curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas que tenham dificuldade nessa disciplina. A matemática não é um bicho de 7 cabeças, basta você gostar e se dedicar. Curtam o canal, compartilhem com seus colegas, se inscrevam para receber sempre as notificações sobre novos vídeos. Um abraço e até a próxima!